Olá, tudo bem? Professor Alexandre Vander, nós estaremos falando aí com vocês sobre a questão de gestão empresarial. Se você tiver aí algum amigo que seja dono de empresa, algum empreendedor aí, tá bem? Você pode compartilhar esse vídeo que a gente vai estar passando essa live, né? Passando algumas dicas aí sobre gestão empresarial e como driblar esse momento aí da economia, analisando a empresa e o cenário de frente, né? E poder estar compartilhando um pouco aí da nossa experiência sobre reestruturação empresarial, tá bem? Bom, aqui na nossa empresa nós atendemos diversos empresários e a gente percebe nitidamente aí essa dificuldade, principalmente do empresário aqui no Brasil, em lidar com a situação adversa aí que existe hoje principalmente dentro da economia, e também que eles passem a conhecer alguns modelos de gestão que possa clarear, trazer uma clareza aí de como melhormente está tomando as suas decisões em termos de gestão empresarial. Bom, nós ficamos aqui em São José dos Campos, nós temos uma sala aqui onde a gente atende os empresários, né? E eu te convido então você toda segunda-feira, pelo menos é o que eu pretendo, né? A gente bater um papo aí sobre gestão empresarial, e é importante para o dono da empresa, a pessoa que é o dono da empresa efetivamente, e também a pessoa que trabalha dentro da empresa, você que atua aí dentro de alguma organização e que você executa aí alguma função sobre a parte administrativa, a parte financeira, e conhecer um pouquinho também sobre controladoria. Eu tenho uma biblioteca muito grande aqui, né? Então eu sou professor de curso de pós-graduação, também MBA, e atuei aí por muito tempo dentro de empresas aqui dentro do Brasil, as cervejarias Kaiser, também a Nestlé, e hoje eu presto consultoria aí para empresários, visando aplicar as metodologias de gestão empresarial. Se vocês quiserem escrever depois aí também no nosso bate-papo algum assunto que você acha importante para a gente poder estar debatendo, aí talvez num próximo encontro, eu também vou estar aí procurando compartilhar com vocês. Falando sobre livros, né? A gente tem diversos livros aqui, até estão mostrando aí para vocês. Da biblioteca, né, que a gente acaba indicando aí para o pessoal poder estar buscando conhecimento. O pessoal me pergunta aí que curso que eu devo fazer para ser um controller, né, chegar a ter uma noção aí geral aí do que seria o sistema empresa. Eu costumo também colocar o seguinte, que o conhecimento já está pronto. O que nós temos que ter é um bom direcionamento de estudo para não sofrer as dores e que outros empresários já passaram por falta de gestão empresarial. Um livro aí custa, por exemplo, R$100, R$90, R$150, e você tem a vida do autor para você estar assimilando de como melhormente você pode administrar a empresa. Bom, o pessoal que estuda mesmo, né? Tem esse livro aqui de auditoria, né, que a gente coloca, que é de uma tradução norte-americana, como que você faz auditoria dentro da empresa. Tem esse livro aqui de finanças corporativas e valor, que é aqui do Brasil, o professor Alexandre Assaf Neto, que é importante para você, porque a finanças empresarial é muito importante dentro das empresas, principalmente para os empresários. Tem essa aqui de gestão responsável, que aborda toda a questão da governança. Tem esse livro aqui de economia, como que a economia acaba se oscilando de um período para o outro, os fatores sempre são repetitivos, principalmente em casos de guerra, de recessão, elevação de taxas de juros,
Então, um controller, um empresário, ele tem que ter uma noção, mesmo que básica, sobre esse ambiente econômico. Tem esse outro livro aqui do professor Alexandre Assaf Neto, Como Funciona o Mercado Financeiro. Tem outros livros aqui de administração financeira que dá para fazer um pouco de exercício aí, até para os braços aí, para poder estar entendendo. Bom, então, pessoal, eu vou procurar bater um papo bastante direto com vocês. Bom dia, Rogério, tudo bem? O Rogério, o Teixeira, o pessoal que está entrando aí, se você puder compartilhar para outras pessoas, porque eu vou procurar bater um bate-papo muito direto sobre o que é uma empresa, como você deve administrar uma empresa e principalmente também os cuidados que a empresa tem que ter, o empresário tem que ter. O que a gente visualiza muito nas redes as pessoas são incentivadas a tornar-se empreendedor, né? E no final ele acaba perdendo muito dinheiro, uma negociação errada de uma empresa. Bom dia, João, tudo bem? Uma negociação errada de uma empresa sobre um determinado investimento, num único mês você pode pôr a perder tudo que você construiu durante os últimos 12 meses. Uma negociação no banco que você faz e que você dá como garantia um imóvel da empresa, ou também, bom dia, Natália, tudo bem? Que você dá, por exemplo, um imóvel da empresa, ou muitas das vezes dá como garantia um bem do próprio empreendedor. O banco ele não perdoa, tá? O banco ele traz consigo, bom dia, Luciana, traz consigo tudo aquilo que existe de moderno no mercado. Então o banco ele é o mercado. Toda empresa que consegue operar acima da linha do mercado, que é o banco, bom dia, Natália, essa empresa está bem na fita, né? Então essa empresa está muito bem estruturada. O que a gente costuma dizer é o seguinte: o concorrente financeiro da empresa não é o cara que vende o mesmo produto que a empresa comercializa. O concorrente, o parâmetro é o banco, é o mercado. Se você for melhor do que o banco, a tua empresa tem uma rentabilidade maior do que o custo da taxa Selic. Bom dia, Jaqueline. Taxa Selic, que é o banco, que é a taxa de juros, a tua empresa tem uma rentabilidade acima, você pode muito bem emprestar dinheiro do banco, porque você tem um spread positivo. Imagina, a taxa Selic está em 12%. Se a rentabilidade da tua empresa for 16%, você tem um ganho, uma força superior ao banco de 4 pontos percentuais. Agora você imagina o que é 4 pontos percentuais num momento de recessão da economia, com o PIB, que é o Produto Interno Bruto, trabalhando em crescimento de 2 pontos percentuais no ano. Quer dizer, a tua empresa está muito mais forte do que o banco, né? Então você pode fazer captação bancária no banco. Se for o inverso, o banco tiver 16%, a tua empresa tiver numa rentabilidade de 10%, você tem um déficit em relação ao mercado em torno de 6%. Então, a cada ano que você tem um empréstimo bancário dentro do teu balanço patrimonial, dentro da tua empresa, a empresa tua está girando no sentido anti-horário de 6 pontos percentuais. Quer dizer, a cada período o banco abocanha da tua empresa, tira de lá de dentro uma força de 6 pontos percentuais. E é por isso que as empresas entram então em processo de falência, pela insolvência financeira. Então eu costumo dizer, quem criou o processo de insolvência financeira dentro da empresa não foi o concorrente, não foi o cara que vende a mesma pizza que você vende, não foi a pessoa que vende a mesma loja que você tem. Quem trouxe esse problema para dentro da empresa foi uma decisão equivocada que o próprio empreendedor tomou, imaginando que ele fosse ter um crescimento e ele não teve aquele crescimento, tá bem? E o banco bate na porta da empresa a cada 30 dias. E você tem que saber isso, que se você tem por exemplo, um dinheiro emprestado do banco, a cada 30 dias o banco vem pedir para você ou o principal, que é o valor do principal que você emprestou, ou ele pede os juros que é o valor correspondente ao valor do principal que ele te emprestou, que é o aluguel do dinheiro que ele te emprestou.
Se você tem um imóvel, por exemplo, você aluga um imóvel, você pede o aluguel. O imóvel custa R$200.000, você empresta aí, por exemplo, você aluga, a pessoa te paga R$1.500 por mês. Esses R$1.500 é um juros que o dono do imóvel cobra por você ter emprestado esse imóvel para você usufruir dele. Se você for alugar um imóvel e deixar ele fechado, sem fazer nada, o que acaba acontecendo? Você tem que pagar o aluguel. É a mesma coisa que acontece com as empresas. As empresas buscam dinheiro no banco, não faz um planejamento, que se fala muito em finanças, em análise de viabilidade, projeto de investimento, ele não faz esse tipo de análise para saber o quanto ele vai começar a produzir para gerar receita, para pagar o juro do banco, e começa o banco a abocanhar todo mês, cobrar da empresa o juro. Então tudo isso leva a empresa a uma insolvência financeira, e que se essa insolvência continuar crescendo, acaba levando da empresa também a insolvência operacional. É quando o banco começa a cobrar juros da empresa e começa a pegar o dinheiro do caixa operacional da empresa. Então, ao invés dela comprar estoque, ao invés dela usar aquele dinheiro para pagar salário, pagar encargos, pagar impostos, começa a pagar o juro para o banco. Daí falta dinheiro para pagar impostos, pagar encargos, pagar salário. Onde ela vai buscar dinheiro? No banco novamente. Então ela busca dinheiro novamente nesse sistema que é muito mais forte do que o concorrente dela, começa a buscar dinheiro no banco, e a cada momento que vai buscando dinheiro no banco, a empresa começa a entrar então numa insolvência agora operacional, e a empresa sim entra em processo de falência irreversível. Então deu para você entender aí a preocupação. Bom dia, Roberto, tudo bem? Roberto Santana. Nós estamos falando aí sobre a questão da gestão empresarial e a economia, e como que isso reflete dentro de uma gestão, e muitas das vezes os empreendedores, eles não têm uma noção de tão nocivo quanto é administrar uma empresa com endividamento, tá bem? Então esse é o nosso bate-papo. Toda segunda-feira eu vou estar passando para vocês, pretendo, dependendo da audiência, aí se tiver audiência a gente continua, senão a gente para, tá bem? Por isso divulga esse bate-papo para os seus amigos empresários. O Banco Central, toda segunda-feira de manhã às 8h30, ele divulga o relatório Focus da Economia, tá? Onde ele apresenta 4 indicadores que servem como uma bússola para os empreendedores ter uma noção de como vai ser a economia no curto, médio e longo prazo. É sobre esses indicadores que eu vou estar falando toda segunda-feira, e também dando alguma dica aí sobre algum modelo de gestão empresarial, orçamento, budget, o forecast, análise de investimento, para que serve a contabilidade, o que é uma contabilidade gerencial, para tipo de um bate-papo, clarear um pouco os empreendedores sobre como que é importante o conhecimento em gestão empresarial para vocês administrar a tua empresa. Então faça a inscrição aí na nossa parte do Instagram, divulgue aí para os seus amigos, para ver se a gente consegue contribuir um pouco aí. Tá bem? Se tiver alguma pergunta, algum ponto, aí pode escrever. Falar um pouco também sobre a questão real, tá? Eu estou vendo aí diversos vídeos nas redes de pessoas falando sobre a Magazine Luiza, se ela vai falir, se ela não vai falir, o que aconteceu com a empresa. Pessoal aí que só analisa, sobe e desce de valor de ação lá na Bovespa, daí fica vendo lá a resistência da empresa, comportamento de tendência sobre aquilo que acontece lá na Bolsa de Valor. Eu vou gravar um vídeo aí por esses dias explicando o que efetivamente aconteceu com a Magazine Luiza, sobre a questão da análise fundamentalista, dos fundamentos da empresa. Eu vou ver se amanhã eu coloco na rede, porque eu estou vendo que tem muita gente falando coisas que não tem nenhuma correlação sobre aquilo que realmente é a Magazine Luiza, que é uma tremenda de uma empresa, e ela justamente entrou no endividamento bancário. Agora, se ela vai falir ou não vai falir, depende muito da reestruturação, de como ela vai enxergar, e ela vai tratar esse endividamento que ela colocou dentro da empresa. Isso daí eu vou estar comentando. Oi Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos comentando aí sobre gestão empresarial aplicado para as empresas e dando noção aí para os empresários e empreendedores, no sentido de incentivar vocês,
principalmente os empreendedores, para não ser apenas empreendedor, ser um empreendedor acionista, tá? Muda muito essa palavra. Empreendedor é a pessoa que só empreende, vai empreendendo, vai construindo. O acionista não, ele tem um foco de retorno sobre o investimento. E quando ele percebe que o negócio não vai trazer retorno financeiro para o seu bolso, simplesmente ele vende a empresa, ele cai fora, ele abandona. Ele não toca o projeto para frente. O acionista ele tira um produto da prateleira quando ele percebe que esse produto vai corroer a rentabilidade dos outros produtos. Então, nos olhos do acionista, não tem uma questão de quero empreender, quero ficar rico, quero ter muitas empresas. Nos olhos do acionista tem um cifrão, tem dinheiro, tem grana. Tá? Deixa eu ver se eu acho um livro que eu queria mostrar para vocês. Olha, nos olhos do acionista tem isso aqui, ó. Tem cifrão. É isso daqui que está nos olhos do acionista. E é o que a gente visualiza, e muita gente, até consultor, dizendo o seguinte: olha, você tem que ser um empreendedor de sucesso. Você tem que vencer os teus medos, as tuas barreiras. Pessoal, você pode aprender com os erros dos outros. Não tem lógica você colocar 10 mil reais no banco e depois de um ano você ter 8 mil no banco, você perder do teu valor nominal 2 mil reais por falta de pensamento, de estratégia. E tem muitos empreendedores de que eles investem dinheiro dentro das empresas e quando passa um tempo, se ele coloca lá 10 milhões, ele vai entrar dentro da empresa lá, tem 2 milhões, porque 8 milhões foi corroído pelo banco, porque entrou valor, prejuízos dentro da empresa e ele não administrou esse prejuízo. Então, quando eu falo empreendedor, que é uma visão que eu até acompanho, eu falo muito sobre empreendedor, é uma visão que leva as pessoas a ser um pouco assim, até muito ingênua. Você tem que ser um empreendedor acionista. Deu resultado, investe. Não deu resultado, cai fora. Abandona. Você tem que ter na tua cabeça isso aqui, ó. Cifrão, dinheiro, retorno sobre o investimento. O empreendedor ele não pode ser uma ONG. O empreendedor, eu falo isso muito para os empreendedores que eu atendo. Você não é uma ONG que você fica dando produto de graça para as pessoas. Você não é um governo que recebe dinheiro de impostos para dar uma condição de vida para as pessoas. Você dá uma condição de vida para as pessoas quando você investe em algo que te traz retorno financeiro, você consegue ter uma saúde financeira, daí você contrata pessoas, compra mercadoria e você vende essa mercadoria com lucro e com rentabilidade. Daí sim, esse dinheiro vem para a tua mão e você começa cada vez mais a ser gerador de emprego, contratar pessoas. Mas você somente vai gerar emprego e contratar pessoas se você tiver ganho, se você tiver dinheiro, se isso te trazer retorno. Eu atendo diversos empreendedor, de que eles estão quebrados e eles continuam naquele sonho de continuar tentando querer crescer. E busca dinheiro na onde? No banco. O banco, pessoal, enquanto você tiver um bem para dar em garantia para o banco, se você não conseguir pagar a tua dívida, o banco é teu amigo. A partir do momento que você entrar numa insolvência, que você não tiver mais dinheiro para dar para o banco, que você não gerar mais caixa à tua empresa, você sabe o que o banco faz contigo? Ele te executa. Ele pega todos os bens que você deu em garantia, ele leva a leilão. E o banco, você já viu um banco falir? Você já viu o Banco do Brasil falir? O Banco Itaú, o Banco Bradesco? Eles carregam consigo as melhores técnicas de economia, eles conhecem muito bem o mercado a nível Brasil e mundo, acompanham o Banco Central e eles sabem como comercializar dinheiro. Então o produto do banco é grana, é dinheiro. Enquanto você tiver uma garantia para dar para o banco vende para você dinheiro e o lucro do banco é os juros, é a taxa de juros que ele cobra da tua empresa. Então você tem que ter essa noção. Se a tua empresa tiver uma rentabilidade mais forte que a taxa de juros do banco e tiver um poder de fazer caixa, que é o ciclo operacional da empresa,
comprar, produzir e vender e fazer o dinheiro ir para o caixa, ao mesmo tempo que o banco te empresta cobrando o juro em 30 dias e a tua empresa tiver um ciclo de 30 dias, você tem a mesma velocidade do banco. Agora, se o banco cobra em 30 dias e você compra muito estoque, você dá muito prazo para o teu cliente, você tem muitos ativos não operacionais, ao invés de ser 30, você vai para 90, 120 dias. Daí o banco bate em 30 dias, leva o juro embora, o teu estoque está parado. Bate no outro 30, leva o juro embora, o teu estoque está parado. Bate no outro 30, o teu estoque está parado, leva o juro embora. Ele está levando esses juros da onde? Do teu caixa. Quando você acorda por não ter uma estratégia financeira, o caixa entra numa insolvência financeira e depois ele acaba consumindo a parte operacional. Porque você começa a pagar juros, você não consegue repassar esse juro para o teu cliente. Você não repassa o juro para o teu cliente porque tem uma competitividade no mercado, a tua despesa aumenta. Se a tua despesa aumenta, o teu lucro diminui. Se o teu lucro diminuiu, o que acaba acontecendo período a período, mais prejuízo, mais insolvência, mais dependência do banco, e é como os glóbulos brancos começam a atacar os glóbulos vermelhos dentro de um corpo humano. Chega um tempo que acaba entrando sim em processo de insolvência e você tem que fechar a porta. Quando você fecha a porta da tua empresa, essa é a realidade, né? Não é ficar falando que eu vou te fazer você um empresário de sucesso, que você vai ser um leão, que você vai vencer todas as suas barreiras, que você não tem que ter medo. Pessoal, quem fala isso está iludindo os empreendedores, tem que tomar cuidado. Lógico que você tem que tomar decisões para crescimento, ver as oportunidades no mercado, mas de um modo consciente. Você não pode queimar o teu dinheiro, pôr fogo no teu dinheiro, pagando juros para o banco. Nunca isso é uma decisão totalmente racional. Tá bem? Então estude finanças, tenha uma noção de gestão empresarial, uma noção de economia. Se quiser, agende um programa de mentoria, 1 hora por semana eu consigo te esclarecer muita coisa antes de você fazer um investimento, para que você não venha perder tudo que você construiu até agora. Na sexta-feira eu recebi um empresário que deu pena, o cara só faltou chorar pelas decisões erradas que ele acabou tomando, e por isso que eu estou fazendo essa live. E nós estamos vendo a Magazine Luiza, que é uma big de uma empresa, que ela quis crescer muito, tomando dinheiro do banco, e no final ela tem insolvência agora financeira, se vai falir ou não. Eu torço para que ela não venha falir, independente da aptidão partidária da dona da empresa, tá certo, da Luiza Trajano, que a gente torce é que ela venha reverter a situação, e se ela me contratar eu consigo ajudar ela pelo menos a ter clareza de reverter a situação. Não é soberba não, é aquilo que eu faço a vida inteira. Tá bem? Aquilo que a gente ajuda os empreendedores. O que eu vejo como cara de finanças é que tem pessoas que são iludidas ao crescimento, que seria esse livro aqui, ó. Seduzidos pelo Sucesso. Eu recomendo que as pessoas, que vocês comprem esse livro. Se quiser, depois me pergunta no direct, eu te mando. Seduzidos no Sucesso. O que seria esse livro, Seduzidos pelo Sucesso? Imagina que você teve sucesso, ou teu pai teve sucesso em um determinado tempo da tua vida, porque ele teve uma determinada loja que trouxe muito dinheiro e tal. Daí começa a vir a competitividade, outros grandes supermercados se instalando perto de um lugar onde você vende hortifruti, granjeiro, por exemplo, você sempre vendeu, sempre teve lucro, daí vem uma grande rede de um lado, outro supermercado do outro lado, supermercado do outro lado, e ao invés de você mudar de lugar, você continua justamente naquele lugar, querendo competir com essas grandes redes, e você fala, pô, se o meu pai venceu, eu também vou vencer, quer dizer, você está sendo seduzido pelo sucesso do teu pai, quando você vê, você entra em falência. Então você tem que olhar as coisas de frente, tem hora que você tem que trocar de roupa, você tem que mudar a tua empresa, tem que tirar um produto do mercado, buscar inovação, lançar um outro produto e não ficar preso apenas, bem-vinda Fernanda, estou dando umas dicas sobre gestão empresarial, eu pretendo falar toda segunda-feira às 9 horas da manhã sobre tendência e comportamento da economia. Oi Duda, tudo bem? Estou dando umas dicas sobre tendência de gestão empresarial, pretendo falar toda segunda-feira às 9 horas da manhã, dando dica para empreendedor, principalmente sobre o mercado financeiro e como esse mercado reflete dentro das empresas. Hoje é mais um bate-papo inicial, na próxima segunda a gente continua, e se você tiver alguma questão, algum modelo de gestão
que você esteja trabalhando como consultor e queira implementar, eu vou estar abordando aqui também. Tá bem? Divulgue o nosso canal aí para a gente ver se a gente monta um time aí de não vender sonhos, mas falar sobre realidade, de como é o mercado financeiro, de como se administra uma empresa, as dificuldades do empreendedor e como você deve atuar para romper essas dificuldades. Não vamos inibir os sonhos, mas nós vamos trabalhar para que o teu sonho não se transforme num pesadelo, tá? O sonho estratégico se transforme num pesadelo estratégico. A melhor conselho, a melhor atitude na vida é quando você olha um determinado problema de frente, ao invés de você ficar mandando flor para todo mundo, você falar sobre as dificuldades, para que a pessoa acorde, e daí sim, lá na frente, quando você se tornar um bom empresário, com caixa suficiente dentro da tua empresa, e você criou dentro da empresa uma fonte de renda, que é isso que os empreendedores têm que fazer. Oi Marta, tudo bem, Luciano? Você criou uma fonte de renda dentro da empresa, daí sim, daí você vai viajar, daí você vai para Caribe, daí você sabe que a tua empresa está muito bem estruturada. Agora, se você tiver uma empresa mal estruturada, que você não tem aí um ambiente de auditoria dentro da tua empresa, você não saiba como que a tua empresa está caminhando, você faz uma viagem. Quando você volta, você tem notícias de que não é tão boa assim, de decisões que foram tomadas dentro do sistema empresa. O sistema empresa é muito complexo, ele tem o risco sistemático, que é o risco da economia, e o risco não sistemático, que é o risco da empresa. E que eu ensino, que eu converso muito com as pessoas que vêm aqui conversar com a gente, dentro da nossa sala, que eu falei que hoje você estaria como se você estivesse aqui dentro da nossa sala. O empreendedor tem que saber administrar o risco sistemático e não sistemático, o risco da empresa, e ter noção também do risco da economia. Tá bem, pessoal? Oi, Cláudio, tudo bem? Bom, daí você diz o seguinte, pô, é muita coisa que você fala pra gente gravar, eu já ouvi isso daí, tá? Em algumas lives que a gente fazia quarta-feira à noite, eu vou fazer de manhã agora, que eu imagino que na segunda-feira você está começando a tua semana, e se você tiver uns inputs na segunda, você já começa a tua semana diferente. Ao invés de esperar da quarta-feira, você já teve o reflexo da segunda e da terça e da quarta, e não sabe muito o que vai fazer no final da semana. Então eu vou fazer as lives, às 9 horas da manhã, divulga aí para os seus amigos empreendedor, tá bem? Então é muito importante, por exemplo, o que eu estava dizendo, eu vejo a pessoa, você fala muita coisa tal, e é difícil assimilar. Mas pensa o seguinte, tá? Se eu estiver falando bastante coisa sobre gestão, se você estava no start 0, você subiu no start de 10% de conhecimento, eu te criei dentro de você algumas indagações que você vai tentar buscar resposta, ou você viu o distanciamento que você está sobre o que é fazer uma gestão empresarial daquilo que você conhece, concorda que você já teve um ganho? Você saiu do 0 e foi para os 10%. A pessoa que está lá andando na praia, deixando cada um administrar sua própria empresa, vivendo um sonho, ele continua no 0. E quando ele está dormindo, que ele acorda num pesadelo. Tá? É que é justamente o que acontece quando atende os empresários. Tá? Se eu conseguir te despertar dentro de você alguns pensamentos de reflexão, você vai falar, pô, eu quero comprar aquele livro lá, Seduzido pelo Sucesso, eu quero entender um pouco de economia, eu quero fazer um curso, eu quero entender um pouco de gestão um pouco mais. Então você começa a perceber um pouco mais do lugar que você está e onde você pretende chegar. Que a gente chama isso de visão. Tem empresa que não tem visão, tá certo? Ela não conhece qual é a sua missão, que é a sua razão de ser. Ela não tem os objetivos e também não tem visão aonde ela pretende chegar, tá bem? Eu costumo dizer que a missão e os valores são imutáveis. A visão, ela muda a partir do momento que você atinge um determinado step, uma determinada conquista, daí você vai mudando a tua visão. Tem empresa seguinte, pô, eu quero ser a maior empresa do Brasil. Ela nem tornou a melhor empresa do seu estado, nem tão pouco da sua cidade. Então ela tem uma ansiedade tão grande que ela faz um investimento tão grande dentro de si, a sua cidade ainda não lhe conhece, o seu estado ainda não lhe conhece, a sua vizinhança não lhe conhece, e ela faz esse tremendo de investimento, buscando dinheiro na onde? No banco. Só que o banco não vai demorar, não vai esperar
essa empresa ser conhecida pela sua vizinhança, pelo seu estado, pelo seu município, o banco vai cobrar o juro da empresa logo no período subsequente. Enquanto a empresa está acordando para ser conhecida, o banco está batendo na porta. E se ela tomou um grande volume de dinheiro emprestado, ela entra em insolvência operacional e financeira. Só para a gente voltar então no bate-papo, de que se a tua empresa quiser ser uma boa empresa, primeiro, ela tem que ser melhor do que ela foi no dia anterior. Esquece o concorrente, deixa o concorrente fazer o que ele quiser fazer. Se ele falir, que ele venha falir sozinho, mas não você falir. Você tem que competir a tua empresa consigo mesmo, e você tem que ser melhor do que o banco. Então, um dia você tem que ser melhor do que você foi no dia anterior em termos de crescimento, e a rentabilidade da tua empresa tem que ser superior ao mercado. Quando a gente fala mercado, o que é? É banco, é o sistema financeiro. Se a tua empresa for melhor do que o banco e tiver uma velocidade maior do que o banco, e você for melhor do que você foi ontem, pode ter certeza que a tua empresa vai atingir um nível de sucesso ao seu tempo determinado, sem que você volte para reconstruir ou perder todo o patrimônio que você teve por uma ansiedade de crescimento. Isso vale para a tua lojinha, para a tua pizzaria, para aquilo que você quiser. A tua empresa tem que ser melhor que o banco em termos de rentabilidade. Fechou, pessoal? Bom, então já para a gente ir encerrando o nosso bate-papo, tá? Eu vou passar para vocês de um modo muito rápido 4 indicadores que a gente chama o quarteto da economia, que você tem que prestar atenção e acessar esse indicador toda segunda-feira de manhã, que te vale para você que é investidor, para você que trabalha dentro de uma empresa e para você que é empreendedor. Comece hoje a degustar. Na semana que vem você escuta novamente. Quando você vê no mês que vem, você vira professor desses 4 indicadores, passando a ter noção de economia. Só que eu quero ter um compromisso. Toda segunda-feira, se você estiver aí, eu vou abrir essa live. Se eu abrir a live e não tiver ninguém, a gente para de fazer a live. Divulgue para os seus amigos. Quanto mais pessoas tiver, mais é o fator de motivação para a gente continuar o nosso trabalho. Fechado? Então vamos lá. O primeiro indicador que você tem que olhar. Primeiro indicador, você que é empreendedor. IPCA. O que é o IPCA? Que é o Índice de Preço Amplo. Ele mede a inflação, tá, de uma determinada economia, no caso aqui no Brasil. Quem divulga o IPCA? O Banco Central. Através do quê? Do relatório Focus de Economia. Tá? Se você entrar aí no teu computador, escrever Banco Central, vai aparecer uma lupinha, daí você coloca relatório Focus, você vai baixar o mesmo relatório que eu estou falando aqui contigo. Então ele é da sociedade, ele não é algo que alguém pague por ele, todo mundo tem esse conhecimento, apenas você tem que conhecer esses 4 indicadores. Primeira questão, IPCA. O que é o IPCA, pessoal? É a desvalorização da moeda frente ao produto. Quando a moeda está muito forte, que a economia está bombando, o PIB está crescendo, pleno emprego de economia, o IPCA diminui, tá? Porque a mercadoria passa a ter um valor muito grande. Quando a economia desaquece, esse indicador da inflação começa a subir, tá? Porque a economia está desaquecida, menos empresas produzindo, um volume de dinheiro entrando menor dentro do mercado. Daí o que o Banco Central faz? Ele começando a ver de que essa taxa, esse índice de inflação começa a subir, o que você acha que o Banco Central faz? Ele aumenta a taxa Selic, que é a taxa de juros. Porque se ele dá dinheiro de graça no mercado, a uma taxa Selic reduzida, certo? Ele diminui essa taxa de juros, o que acaba acontecendo? A ineficiência da empresa de gerar dinheiro por um desaquecimento da economia, que é o que nós estamos vivendo agora, decorrente da crise, da pandemia e também da guerra da Rússia, Ucrânia, e que subiu preços das commodities, também do petróleo, acabou subindo a inflação, que é uma inflação de mercadoria e não de desorganização do Banco Central, então sobe o IPCA, quer dizer, a mercadoria passa a perder valor, começa a ter o salário, o dinheiro que está no teu bolso, começa a perder valor. Então está dizendo o seguinte, o Banco Central hoje está falando que o IPCA vai ser de 7,30 nesse ano, 7%. Tá? Então o que ele está dizendo? Todo o teu custo da tua empresa, salário, mercadoria, outras despesas vão subir 7%. É isso que ele está falando para os empreendedores. Se vai subir 7%, o que ele está te dando a dica? Reajusta o teu preço no mínimo em 7%. Caso contrário, vai subir os custos.
você não reajusta o teu preço, os custos começam a se aproximar do teu preço, deteriora a tua margem, começa a vir menos dinheiro dentro da tua empresa, e se começar o custo subir muito perto do teu preço, ou o custo subir mais do que o preço de venda, você começa a ter prejuízo. Daí você fala, eu vou buscar dinheiro no banco. Se você buscar um dinheiro do banco, você vai dar de frente com a taxa Selic lá em cima. Por quê? Quando o Banco Central percebe que a deseconomia desaquece, que a taxa, que o dinheiro está perdendo força, perante a mercadoria perdendo força perante o dinheiro, tendo uma desvalorização do real, para todo mundo não ir buscar dinheiro do Banco Central e o Banco Central empobrecer, o que o Banco Central faz? Ele sobe a taxa de juros, daí ele se protege. Porque se ele pegar todas as reservas e colocar no mercado para socorrer as empresas que estão quebrando financeiramente, tá? Porque o PIB está caindo, a economia está desaquecendo, todo mundo vai querer pegar dinheiro no banco. Se o dinheiro for barato demais, todo mundo leva o dinheiro do Banco Central. Leva o dinheiro do Banco Central, as reservas diminuem, daí quem quebra? O Brasil. Daí ele tem que buscar dinheiro na onde? No Fundo Monetário Internacional. Então, para que isso não aconteça, pessoal, é lógico, é pensamento lógico. Sobe IPCA, sobe taxa Selic, que é o dinheiro que o banco empresta dinheiro para as empresas. Percebeu? Tá? Então, se o Banco Central está falando, olha, Pedrinho, o IPCA está subindo, a moeda está desvalorizando, quer dizer, a tua mercadoria vai custar mais caro, o salário você vai ter que reajustar, os impostos, a energia vai custar mais caro, o combustível vai ser mais caro. O que ele está dizendo? Reajusta o teu preço na mesma proporção. Daí que o empreendedor faz? Não, eu tenho que vender, tenho que bater metas de venda, eu tenho que levar produto para o mercado, eu tenho que crescer, eu fiz um treinamento de vendas, eu tenho que ser o leão de vendas. Ser leão de vendas, dando produto de graça para o mercado, até eu. Tá certo? Todo vendedor faz isso. Eu quero ver se é um vendedor que bata metas e venda, levando para a empresa a realidade do custo da mercadoria agregado ao seu lucro. Daí você realmente diz que o teu produto tem valor agregado. Daí você continua investindo nesse produto. Agora, se você percebe de que o mercado está reduzindo o preço, porque estão colocando produtos similares ao teu, subindo o custo, tenha coragem, tira esse produto do mercado. Fecha a tua empresa, pense, quando eu falo fecha a empresa, eu estou instigando no empreendedor a tornar-se um acionista para ele tomar alguma ação, porque senão, no futuro, quem vai fechar a empresa vai ser o banco, pela insolvência operacional. Então, quando eu falo fecha a empresa, não é que você vai abandonar, agendar um choque no empreendedor, não é que ele vai fechar a empresa. É para ele tomar alguma ação, ele ser proativo, porque se ele entrar num processo de endividamento, automaticamente ele vai entrar na falência, ele vai ter que fechar a empresa. Tá bem? Então esse toque que a gente está dando aí de modelo de gestão, para que você venha se despertar e você venha comparar a tua empresa com o banco. O banco é o mercado, se você tiver melhor do que o mercado, a tua empresa vai sempre surfar nas ondas. Se tiver inferior, se complica. Bom, então eu estava dando o toque aí do IPCA. O IPCA indica de que os custos estão subindo e que você deve reajustar o teu preço de venda. Se você não fizer isso, você entra em prejuízo. Entra em prejuízo, você vai buscar dinheiro no banco. Vai buscar dinheiro no banco, você vai achar a taxa Selic hoje, sabe quanto está? 13,75. Você imagina que a taxa Selic há 2 anos atrás estava em 3, 4%. Tá? Então ela está hoje em 13. Ela praticamente quadruplicou de valor, 3 vezes mais de crescimento, 3 vezes 0,7. Eu te pergunto, a tua empresa cresceu 3 vezes 0,7 de faturamento, de potencialidade? A taxa Selic está subindo. O custo do dinheiro que você toma do banco hoje está em 13%. Essa é a taxa anual que o banco cobra para emprestar dinheiro para os bancos. Se o banco for emprestar para você e você for uma empresa que tiver deficiência financeira, você acha que o banco vai colocar para você em 13%? Não. Quanto maior a deficiência da tua empresa, mais ele também coloca um spread, que é o risco da tua empresa quebrar. Tá? Então, se o Banco Central empresta dinheiro para o Banco Itaú ou Bradesco
a 13%, ele vai emprestar para o investidor que está com a saúde sólida financeira da empresa a 14%. Se ele vê que o balanço está tudo desorganizado, uma empresa que nem aquele aluno que faz tudo de qualquer jeito, vem para a prova sem estudar, um endividamento enorme, não gera venda, estoque parado, o banco fala, tudo bem, eu te empresto o dinheiro, sem problema nenhum, mas não a 14%, ele empresta a 18%, ele sobe lá em cima, porque ele tem o risco com a tua empresa. Daí, como ele vê que tem um risco a tua empresa, ele não vai emprestar o dinheiro para você sem ter um bem em garantia. Ele fala, então me dá a tua casa como hipoteca que eu te coloco lá dentro. Quanto vale a tua casa? 500 mil reais. A 500 eu coloco ela 300 mil como valor de hipoteca, você dá a tua casa, tá certo? E coloco 300 mil na tua mão. Por quê? O que o banco faz? Se você não conseguir pagar os 300 mil, ele vende a tua casa por 300 mil, passa para alguém num leilão e recupera o dinheiro e você fica sem casa. Daí você fala, pô, eu sou um empreendedor. Ah, vale a pena eu cair 5, 6 vezes, 10 vezes. Porque eu ouvi um vídeo aí de um cara famosão nas redes que ele caiu 10 vezes. Só que esse cara famosão que caiu 10 vezes, ele estava estudando na Universidade de Harvard, ele era dono da maior empresa de cervejaria do Brasil e do mundo, ele pode cair 7 vezes, 10 vezes. Ele pode chegar lá e falar, não quero assistir uma aula do professor de Harvard de gestão de risco, que eu até vi um vídeo desse, ele disse, eu estava assistindo uma aula de risco, e se eu fosse ouvir aquele professor dando risco, eu não chegava a ser o maior empresário do mundo e do Brasil. Mas quem que está falando? O Jorge Paulo Lemo. É o cara de que fala 4, 5 idiomas, que estava cursando gestão empresarial na Universidade de Harvard. Vai eu, Alexandre, querer entrar na Universidade de Harvard. Eu tenho que falar 4, 5 idiomas. Quer dizer, o cara está 1000 anos de distância em relação a mim. Será que o conselho dele é compatível à minha vida? E muitos empreendedores falam, não, o Lehman caiu 10 vezes, eu também vou cair. Meu amigo, se você caiu uma vez, se você tem empreendedor que se caiu uma vez, ele perde a vida dele, ele perde 1 milhão de grana junto com o banco. Quando ele vai buscar de novo 1 milhão, sendo que ele já está numa fase de aposentadoria? Era para ele, daí sim, quanto maior o teu risco, mais análise você tem que fazer do sistema. Se você não quer estudar, contrate alguém para fazer, um consultor financeiro, ou me contrate, ou contrate qualquer outro tipo de pessoa, mas não entre no escuro, porque tem pessoa que cai uma vez, nunca mais ele levanta se você perder 1 milhão. Então você tem que olhar muito essa questão da comparação do banco, que ele representa o mercado, esquece o teu concorrente, olha a tua empresa, olhe você, cuide da tua própria saúde. Então estou dizendo para você, ó, taxa de inflação 7,30, os custos vão subir 7,30, automaticamente você tem que aumentar o preço de venda em 7,30, porque senão você perdeu perante a inflação, sobe o custo, você não reajusta o preço, você entra em prejuízo. Entrou em prejuízo, faltou dinheiro no caixa, você vai buscar dinheiro na mão, numa taxa Selic de 13%, que o banco empresta para o banco 13%. Tá ok? Se você está desorganizado, o banco vai colocar em 20%, 17% ao ano. Tá? Pedindo um bem em garantia. Tá vendo como que é o ciclo? Nos próximos encontros eu pretendo falar talvez isso de um modo mais lento. Se você quiser agendar um programa de mentoria, eu e você, eu te falo isso de um modo muito mais compassado. Mas só do fato de eu mexer um pouquinho na tua cabeça, de você começar a pensar que ser empreendedor não é ser somente empreendedor, você tem que ser empreendedor acionista, empreendedor com visão de mercado, empreendedor que quer ganhar dinheiro, não empreendedor que é uma ONG, que fica dando mercadoria de graça aí para as pessoas, tá bem? Então já falei taxa Selic, falei do IPCA, que é o dinheiro que o banco empresta. Então eu vou falar um pouquinho sobre a taxa Selic bem rapidamente. Se o banco cobra para te colocar um dinheiro na mão, de 300 mil que você tomou emprestado, a um custo anual de 14% ao ano. Quer dizer, sobre os 300 mil ele vai calcular 14%, e o 14% vai ser os juros que o banco vai cobrar da tua empresa. 14% não vai ser o pagamento do principal, vai ser somente o juro. Para você fazer frente para esse banco, a tua empresa também vai ter que ter o mesmo faturamento de 300 mil e o retorno desse investimento também vai ter que ser 14%. Quer dizer, a tua empresa está equiparada ao banco. Você toma 300 mil do banco emprestado a 14%. A tua empresa tem que ter no mínimo desse faturamento que você buscou uma receita de 300 mil também, a uma taxa de rentabilidade de 14%.
Se você fizer 300 mil a 7% de retorno desse investimento, você fala, pô, eu bati o mesmo faturamento, só que a taxa do banco é 14%, você vem 7%. Você está num spread negativo de 7%. Você vai pegar 7% e vai dar de graça para o banco, porque a tua empresa não teve a mesma força do banco. Mais algo que você tem que olhar, o banco vai bater na tua porta a cada 30 dias para cobrar esse juro, é praxe de mercado. A tua empresa vai ter que comprar, produzir e vender esses 300 mil, comprar, produzir, vender e receber também em 30 dias. Se o banco vai bater a cada 30 dias, você tiver prazo de 90 dias, porque você deixou o dinheiro parado no estoque, deu prazo para o teu cliente de 60 dias, 90 dias. O banco bate 30 dias, leva o dinheiro proporcional ao mês embora. Leva e você ainda não fez o caixa. Quando você acordar, você fala, pô, eu tenho a mesma rentabilidade, eu gerei a mesma receita, só que eu fui mais lento do que o banco. Essa tua lentidão te prejudica você, porque o banco vai abocanhando a cada mês o juro e você ainda está dormindo, você ainda não fez esse teu dinheiro circular dentro da tua empresa. Então, ser empreendedor, pessoal, não é só empreender. Empreendedor é administrar os recursos de uma empresa, tá certo? Então, no nosso canal, nós não falamos apenas de você se tornar-se um empreendedor, mas de você se tornar-se um empreendedor administrador, com visão de valuation, de remunerar o teu capital investido. Somente assim você vai poder contratar pessoas, você vai ter uma qualidade de vida, você vai poder comprar teu apartamento, teu carrão dos sonhos, se a tua empresa gerar dinheiro, grana. Tem hora que a gente tem que se desapegar do produto, não ser seduzido pelo sucesso do passado, analisar o teu negócio de frente, ao invés de você acabar vivendo aí um sonho ad eterno e quando você acordar você está num pesadelo. Não estou tirando de você o ímpeto de ser um acionista, mas estou querendo compartilhar com você e você ser um acionista com os olhos abertos, tá? E não cego, como eu recebo aqui diversos empreendedores. É interessante, quando os caras nos procuram, eles não nos procuram quando eles estão bem, quando eles vão fazer um investimento. Eles nos procuram quando eles estão quebrados, dá até dó. O cara chega chorando porque ele já perdeu tudo. Tá? E eu pergunto, por que você não veio falar comigo antes? Por que você não fez uma mentoria, um trabalho de mentoria antecipadamente? Não, o cara, ele acha que ele é o super-homem, que ele vai vencer tudo. E quando ele acorda, ele vai vendo muitos vídeos aí e acaba entrando num problema muito grande aí em termos de gestão da empresa. Mais uma questãozinha, pessoal. O PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, que demonstra o quanto que o Brasil vai crescer. Tá certo? É outro indicador que você tem que olhar no relatório Focus, que o Banco Central divulga toda semana, que eu estou conversando contigo. O PIB anual do Brasil vai crescer 1,93%, nem 2% no ano. Tá? Sabendo que há 4 semanas ele falava em 1,50%, 1,75, agora 1,93, quer dizer, ele está vendo um otimismo de crescimento do PIB dentro do Brasil, que é a renda bruta, que vai a produção bruta do país. Se o PIB vai crescer 2%, se você quiser ter na tua cabeça que a receita bruta da tua empresa vai crescer 10%, porque você tem um sonho qualquer aí, eu te faço a seguinte pergunta, você está no Brasil ou você está na China? A China não vai crescer 10%. O mundo não vai crescer 10%. O que está te levando você a fazer um determinado investimento, buscar dinheiro no banco, imaginando que a tua receita vai crescer 10%? Sendo que o PIB, o Brasil vai crescer, o Brasil, que é o Brasil, vai crescer 2%. Quem que te levou você a pensar que você vai crescer a 10%? Quem que te dá segurança para você buscar um dinheiro no banco emprestado a uma taxa Selic de 13% ao ano, sabendo que o IPCA, a inflação vai ser de 8%, qual que é a tua convicção? Que você vai crescer 10%, que te compensa você comprar um terreno, você fazer investimento do teu capital de giro para crescimento, sendo que o mundo está saindo aí de uma pandemia e entrando na crise do petróleo decorrente à crise da Rússia junto com a Ucrânia. O que te levou você a pensar isso? É isso que eu faço dentro das empresas, é indagar os empreendedores para que ele me traça uma resposta concreta, para que daí sim a gente assine um plano de crescimento. Agora tem pessoas que imaginam, sonham que vai crescer. Tá? Como que você vai vencer o Usain Bolt, por exemplo, numa corrida, numa maratona, que é o maior medalhista aí do mundo,
Você vai vencer ele correndo, sendo que você tem uma barriga grande pra caramba, tá gorda a tua empresa, com um monte de endividamento, um produto de que ele não gira, com pessoas recebendo salário, você tirando dividendos de dentro da tua empresa, elevando a tua empresa muitas das vezes à insolvência, daí você acha que você vai crescer, correr mais do que o PIB? Você vai correr mais do que a Usain Bolt? Você vai fazer mais gol do que o Neymar numa Copa do Mundo, do que o Cristiano Ronaldo? É isso que eu pergunto. Se o mundo não vai crescer 10%, onde te levou você a imaginar que a tua receita bruta vai crescer 10%? Para você tomar um dinheiro emprestado para você promover um crescimento. Sabe de quem que eu estou falando agora para encerrar o bate-papo? Magazine Luiza. Tá, eu vou fazer um vídeo sobre a Magazine Luiza. Era uma empresa que tinha lucro pra caramba. Magalu era aquela menininha lá, eletrônica. Ela ganhou o Brasil. Na época da pandemia, a Magazine Luiza teve um crescimento muito grande de faturamento. O que ela fez? Eu vou continuar crescendo. Ela investiu numa plataforma digital, buscou dinheiro emprestado do banco a uma taxa de juros elevada. Só que todo o investimento que ela fez dentro da empresa não se traduziu em crescimento de faturamento e lucro. Agora o que está acontecendo? O banco está abocanhando todo o lucro dela, levando embora, e ela não cresceu na mesma proporção. E com isso agora ela está entrando numa insolvência financeira que está pegando o operacional. Você está vendo que se você estudar uma grande empresa, você se desperta como você tem que administrar a tua média e pequena empresa. Eu não estou dizendo que a Magalu vai falir, não é isso. Eu estou dizendo que agora ela tem um filho que ela tem que... Não é nem filho, o filho é gerado pelo lucro. Ela adotou o banco para dentro de si, que antes ela não tinha endividamento bancário, e colocou dentro da empresa dela, dentro da Magalu. E esse banco está corroendo o lucro dela. Não é filho, o banco não é filho, o banco é adotivo. Está levando a empresa agora num problema de insolvência de caixa. Eu vou fazer um vídeo exclusivo da Magalu. E que serve esse tipo de exemplo para você que é um empresário, que tem uma pizzaria, para você que atua dentro de uma empresa, para você que dá consultoria, para você ter que tomar muito cuidado quando você coloca o banco dentro da tua empresa para competir contigo, para explorar um determinado segmento. Então, pessoal, antes de você ouvir esses vídeos aí, que você é o super-homem do crescimento, administre e cuide da saúde financeira da tua própria empresa. Olhe de frente, faça uma análise de projeto de investimento. Bom, isso é o que eu queria comentar com vocês nesse nosso bate-papo inicial. Na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu te espero aqui no canal e a gente vai continuar falando sobre gestão empresarial e os cuidados que o empreendedor tem que tomar para administrar a sua própria empresa, tá bem? Se tiver algum assunto de gestão econômica, financeira, que você queira que eu discute superficialmente aí contigo, com o teu empreendedor, com o teu amigo, me mande aí no direct que eu vou selecionar o assunto e discutir com vocês da importância das ferramentas de gestão empresarial para o pequeno e médio empreendedor. Divulga o nosso canal, chame mais gente aí. A gente não vende sonho, a gente vende um modo correto de você administrar a tua empresa. Um grande abraço, vou dar um tempo aí para algumas perguntas escritas, tá bem? Para vocês agora aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tá desligando então, professor Alexandre Wander. Tudo de bom para vocês.